1º de novembro, dia de Todos os Santos. Capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós encontramos o apóstolo dizendo as seguintes palavras. Versículos 18 e 19. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Repetindo, súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Prezados ouvintes, você sabe a origem deste dia? Dia de Todos os Santos, comemorado no dia 1º de novembro de cada ano. Esta festa do Dia de Todos os Santos é celebrada em honra de todos os santos e mártires, conhecidos ou não. A Igreja Católica celebra esta festa, cujo título em latim é Festum Omnium Sanctorum. E amanhã, dia 2, é dia de Finados. São duas datas que se celebram conjuntamente. O Dia de Todos os Santos, com o objetivo de suprir quaisquer faltas dos fiéis em recordar os santos nas celebrações das festas ao longo do ano. Então você sabe que o ano tem 365 dias. Cada dia do ano é dedicado a um santo emérito, um santo de prestígio, vamos assim dizer. Mas como existem mais santos canonizados do que propriamente o número de dias do ano, então, para que ninguém fique em falta, resolveu-se dedicar um dia do ano para todos os santos. Esta tradição de recordar os santos está na origem da composição do calendário litúrgico, como acabamos de dizer, em que constavam inicialmente as datas de aniversário da morte dos cristãos martirizados como testemunho pela sua fé, realizando-se nelas orações, missas e vigílias, habitualmente no mesmo local nas imediações de onde foram mortos, como acontecia ao redor do Coliseu de Roma. Muitos cristãos foram lá sacrificados, entregues às feras que as devoravam, e assim ali muitos cristãos foram martirizados. Posteriormente tornou-se habitual erigir-se em igrejas e basílicas dedicadas em sua memória nesses mesmos locais. O desenvolvimento da celebração conjunta de vários mártires no mesmo dia e lugar deveu-se ao fato frequente do martírio de grupos inteiros de cristãos e também devido ao intercâmbio e partilha das festividades entre as dioceses e paróquias por onde tinham passado e se tornaram conhecidos. A partir da perseguição de Diocleciano, o inimigo dos cristãos, imperador de Roma, foi um imperador que levou à morte muitos cristãos. E o primeiro registro
século IV, de um dia comum para a celebração de todos eles, aconteceu em Antioquia no domingo seguinte ao de Pentecostes, tradição que se mantém ainda hoje nas igrejas orientais. Então pode-se resumir que esse dia de Todos os Santos tem a sua festividade lembrada com muitos pormenores na Igreja Católica, sem que nós venhamos a negar quantos mártires foram pessoas que deram a sua vida por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas surge perguntar nesse dia dedicado a todos os santos: podem os santos canonizados e mortos, quando se comemora seu martírio, eles podem nos ajudar, ou podem ajudar os seus devotos, aqueles que os veneram, com o uso de imagens e clamam a eles, pedindo ajuda na sua aflição, na sua dor, diante de um problema que lhes parece impossível? Essa prática é apoiada pela Bíblia Sagrada? Sabemos que os católicos atualmente estão possuindo Bíblias. Admito até que em cada casa de católico haja um exemplar ou mais até da Bíblia Sagrada. Mas levantamos esta pergunta neste dia 1º de novembro: se os santos já falecidos, que são cultuados através de velas acesas, de oferendas, de flores, que são lembrados, eles podem ajudar as pessoas, os devotos que os veneram e que diante de suas imagens se prostram e clamam pedindo ajuda? Isso, prezado ouvinte, a pergunta é apoiado na Bíblia Sagrada? Qual seria a sua resposta? Então nós vamos dizer para você que nos ouve que esta prática religiosa não tem apoio na Bíblia Sagrada. O que realmente a Bíblia incentiva a fazer é fazer orações pelos santos vivos. Vou repetir: é verdade bíblica que este livro de Deus recomenda que façamos orações pelos santos vivos e não recomenda pedir a intercessão dos santos falecidos, canonizados, que nos possam ajudar. Ora, na abertura desta palavra, nós encontramos o apóstolo Paulo recomendando aos cristãos da cidade de Éfeso, no capítulo 6, versículo 18 e 19, primeiro, que a oração deve fazer parte da nossa vida, orando em todo o tempo. Este mesmo apóstolo, em outra ocasião, ele disse: orai sem cessar. Isto significa que não podemos passar o tempo todo de joelhos. Podemos orar de joelhos, podemos orar em pé, podemos orar deitados, podemos orar com os olhos fechados, podemos orar com os olhos abertos. Nenhuma dessas particularidades é profana, ou seja, não contraria a ordem de Deus. O que Paulo pedia? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica. Por quem? Ele responde: por todos os santos.
E a pergunta que nós fazemos: mortos ou vivos? Obviamente, ele está recomendando que os cristãos da cidade de Éfeso orassem pelos seus irmãos na mesma cidade e por aqueles que moravam em outras regiões. E Paulo agora incluiu nesse pedido, além dessa oração mútua, uns orando pelos outros, mas todos vivos, ele próprio, nós dizemos usando a linguagem popular, São Paulo está pedindo oração. Ele estava vivo ou estava morto? Ele estava vivo, tanto é que escreveu estas palavras e pediu que lhe fosse dada, no abrir da sua boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. E continua ele no versículo 20: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aqui está um santo vivo pedindo oração por outros santos vivos e recomendando a estes santos vivos que mutuamente orassem um pelos outros. Na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele saúda os cristãos vivos da cidade de Filipos, dizendo o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Ora, neste dia 1º de novembro, a maioria do nosso povo brasileiro estará se lembrando de mártires já falecidos há séculos. E está se lembrando para quê? Para orar, para pedir, para clamar e para lhes prestar atos religiosos que beiram a idolatria, prostrar-se diante de uma imagem, acender velas, oferecer flores, fazer promessas é um ato de adoração. E nesse particular a pessoa está errando gravemente à luz da Bíblia Sagrada. Então dizia Paulo: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Esta oração que Paulo fazia pelos cristãos de Filipos eram os santos mortos ou os santos vivos. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Ele está, obviamente, fazendo oração pelos santos que estavam naquela igreja, a quem ele saudou logo no 1º versículo: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Então, prezado ouvinte, a Bíblia recomenda que oremos mutuamente, que façamos orações uns pelos outros, mas não recomenda um dia especial em que rezemos, oremos em favor de santos já falecidos, prestando-lhes homenagem e ao mesmo tempo solicitando sua intercessão em nosso favor.
Mais adiante na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, o apóstolo Pedro declara: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então a palavra santo empregado para os cristãos não se refere a pessoas imaculadas, se refere a pessoas santificadas, ou seja, separadas do mal, do pecado, no propósito de servir a Deus. Pode a pessoa ter sido uma pessoa que excedeu no seu pecado durante um tempo da sua vida, mas ao aceitar a Cristo como Salvador, passou por uma mudança, uma transformação, e diz o apóstolo Paulo então que essas pessoas que praticavam erros inomináveis agora se tornaram santificados. Escute só, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículos 9 em diante: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, pessoas que foram santificados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí está, hoje, lembre-se, você quer que sua oração seja ouvida, dirija sua oração a Deus em nome de Jesus. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, à luz da Bíblia Sagrada, você não ora aos mortos, não pede a intercessão dos mortos, chamados santos, canonizados ou não, mas você se dirige ao Pai em nome de Jesus para que sua oração seja ouvida. Com relação aos santos vivos, então é correto orarmos uns pelos outros.